Estamos agora ao vivo no YouTube. Vamos abrir então a sessão de debates. Eu vou retomar a gravação, então é, será uma sessão gravada a pedido da Mostra Ecofalante para depois poder divulgar. Então nós vamos agora transformar a nossa disciplina numa espécie de podcast ao vivo, né? Uma live aberta que vai ficar disponível para todo o público da Mostra Ecofalante e para nós mesmos também depois estudarmos, né? Ouvirmos de novo o que os colegas estão falando e tudo mais. Então, Meeting is being recorded. Gilson, um pouco antes da tua entrada, eu estava comentando com a Débora e com os colegas aqui, que quando você fala dos filhos de Katrina, você está falando de um problema climático terrível que aconteceu e acontece com frequência naquela região próxima ao Golfo do México, só que boa parte daquela região está preparada para isso. E aí, traçando um paralelo com o que houve no Rio Grande do Sul, que não tinha preparo algum para o que aconteceu, e agora, há 20 e poucos dias atrás, durante uma época de seca, é o natural aqui nessa época, nós passamos aí por 3 mil pontos de incêndio no interior do estado de São Paulo. Aí você tem algo orquestrado, ação humana mais ação climática, você junta tudo isso, a gente está vivendo como? Abaixo de fumaça, com poluição e tudo mais. Aí o preço que os nossos organismos vão pagar, o que as nossas vidas estão enfrentando. Enfim, só para fazer um resuminho do que a gente conversou um pouco antes da tua entrada e da abertura de gravação e transmissão pelo YouTube. Agora eu vou ficar meio quietinho, eu quero ouvir o que o pessoal tem a comentar também. tem gente chegando ainda. A Mostra Ecofalante também divulgou o link do Zoom e do YouTube, isso vai ser bem legal. E eu pedi aqui no chat para o pessoal fazer aquela a mãozinha, levantar a mãozinha, para a gente ir organizando essa participação. Então, lembrando que nós estamos ao vivo, nesse momento a nossa disciplina é uma disciplina pública, aberta, que faz parte da Mostra Ecofalante, mas isso não quer dizer, ao contrário, né, que nós vamos só falar da Ecofalante. Quer dizer, a minha proposta é que cada um fale do que viu, mas também, na medida do possível, relacione com o seu projeto de pesquisa, seu projeto de pós-graduação, seu projeto de vida, seu projeto de produção audiovisual, aspectos formais, aspectos estéticos, aspectos políticos, de conteúdo, de própria representação da realidade, questões teóricas. A gente tem duas mãos e a Pamela, vi que a Pamela estava perguntando onde levar. Quem que está? Wellington vai começar, é isso? Eu só estou chamando a atenção que a Pamela, ainda que a mãozinha dela não esteja levantada, a Pamela está bem aqui embaixo da tela, do Como lado faz tem um para meio de compartilhar, então levantar a mão. Mas, de qualquer forma, a gente coloca você lá. Na faixa inferior aqui dos ícones, na tela do Zoom, tem lá meu inglês está raise hand, aparece uma mãozinha aqui embaixo né, no tab aqui embaixo. Então, eu vou pedir também, como sempre, né, que as pessoas, em benefício da oportunidade a maior número de pessoas falar, não se alonguem demais, né, porque realmente quanto mais gente falar é importante. Então, vamos mais ou menos ficar em torno de 3 minutos cada intervenção. Pode fazer várias intervenções, réplicas, tréplicas e tal. É só para a gente organizar e dar mais oportunidades. Legal? Então, começamos com Wellington, Pode falar? por favor. É, nossa, não sei nem por onde começar. Acho que eu assisti Filhos de Catrina e, primeiro, acho que impacto, né, de retomar na memória esses acontecimentos e lembrar de como a gente recebeu tudo isso naquele período. Eu era criança, né, tinha 11 anos na época quando aconteceu isso. E, ao mesmo tempo, de fazer uma relação entre as experiências que ah, aquelas crianças tiveram, se tornaram jovens, adultos, os que são adolescentes, os problemas
sociais, econômicos que eles passaram por conta do impacto climático e socioeconômico, né? E os efeitos de migração em massa que foram gerados pelo furacão. E isso é loucura, né? Do quanto muito do sentimento, né, que o narrador, né, ele transmite, também é muito do que eu sinto enquanto pessoa negra, enquanto homem negro, vivendo aqui na minha quebrada. E apesar de não ter passado, né, por uma dimensão tão gigantesca de impacto climático diretamente, os problemas que eles passaram a viver por conta da perda de seus territórios, né, e as relações de comunidade, a identidade com o bairro, as relações que se tinham nas associações de moradores, e como essas coisas vão perdendo suas características de identidade, vão desfigurando as relações que se estabelecem coletivamente para formar individualmente a personalidade daqueles jovens, daquelas famílias, de participação, de compartilhar suas histórias, vivências, etc. Então, isso me levou para um lugar muito íntimo mesmo, né, da minha memória, do passado da minha quebrada, né, de onde eu vivo, das ruas de terra, das casas sem muro, da gente entrando nas casas uns dos outros, né, dos vizinhos, de manhã, de tarde, de noite, brincando com os filhos, né, nós, filhos dos adultos brincando uns com os outros, né? De manhã até 10 horas da noite, meia-noite, brincando no mato, no rio, etc. E também com a associação de moradores, organizando festas, atividades, etc. E do quanto hoje esse sentimento dele de parecer não pertencer a nenhum lugar, de olhar para os lugares e não ver aquilo que se tinha antes, é algo que eu sinto muito hoje, inclusive por conta do impacto da violência, e não só do impacto da violência no meu bairro, mas como ele também criou essa sensação de que as coisas se perderam mesmo ao longo do tempo. Eu vou parar de alugar o tempo, mas acho que é muito sintomático, né? Muito mais ainda quando ele começa a falar sobre o amigo dele, né? E poderia citar vários amigos, mas tive um amigo que era meu primo, a gente era muito amigos, e ele foi assassinado saindo de um baile, né, de um baile funk, no estacionamento da casa de show, que ele tinha brigado dentro do baile. O cara era um policial, no estacionamento ele matou meu primo, mais três amigos dentro do carro, né? E essa sensação de que, putz, se isso aconteceu com ele, isso pode acontecer comigo, com outras pessoas que se parecem com a gente, em dimensões que a gente não tem capacidade de calcular. E pensar isso somado a outros efeitos, né? E aí a gente poderia dizer da pandemia, dos impactos climáticos, com o impacto que isso tem economicamente para os bairros, sobretudo negros, isso isso dá uma sensação assim de desespero absoluto, né? E de que é preciso criar alternativas para que a gente lide e possa manter essas comunidades ainda assim fortalecidas e unidas, mesmo passando por essas crises, né? Bom, é isso. Agora a gente tinha o Tadeu, né? Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Bem, eu vou falar um pouquinho
também sobre... Eu assisti os Filhos de Katrina. Eu acho que é bem importante, né? Eu fiquei pensando muito, eu assisti, na verdade, hoje à tarde, o documentário, e uma coisa que chamou atenção para mim de cara, duas coisas na verdade, né? Eu acho que a gente tem uma questão de narrativa na hora de comunicar essas questões que acontecem. Então, por exemplo, no Katrina, ou do que a professora falou no próprio Rio Grande do Sul, se fala muito em desastre natural, né? Uma catástrofe da natureza, mas é uma narrativa que, de certa maneira, a gente tem que começar a desmistificar isso, né? Porque até que ponto tem a presença das ações humanas, tem uma política, inclusive, de uma necropolítica ali, de deixar determinados grupos para morrer, ou facilitar o desaparecimento ou comprometimento de comunidades, né? E eu acho que outra questão que isso apareceu bastante, eu concordo com o que o Wellington falou sobre a pandemia, é uma questão que isso já grande parte aqui das pesquisas sobre pandemia demonstram também, e é uma questão que ficou bem nítida no documentário. Será que são todas, por exemplo, o Katrina atingiu todas as pessoas, todos os grupos? Ou foi um determinado grupo específico? Então, eu acho que o documentário ele é importante para demonstrar isso, demonstrar esses dados, essa informação e criar também uma narrativa que é muito valiosa para se pensar, inclusive, as questões de emergência climática, de pensar as nossas temáticas, de falar sobre o meio ambiente, falar sobre a posição periférica, de falar mesmo, tentar comunicar e falar os nomes corretos, né? Então, não atingiu total a todos ali. Tem uma passagem no documentário, bem numa hora, eu perdi, eu anotei o momento exato, mas tem uma hora que, poucas semanas depois, as áreas centrais de Nova Orleans começaram a funcionar novamente, né? Os cafés, a música, e ali no documentário ficou bem nítido o contraste, né? Quem estava frequentando ali eram as pessoas brancas, e quem estava, por exemplo, no estádio de futebol americano, vivendo em condições assim mínimas, eram as pessoas negras. Então, isso tudo faz a gente pensar de que maneira, até que ponto isso é um desastre, até que ponto isso não é uma política mesmo de extermínio. E assim, trazendo para a nossa realidade, as próprias queimadas, né? As queimadas aqui são claramente grupos vão sofrer primeiro. Então, é uma discussão que é muito importante discutir essa questão do racismo ambiental, e falta um pouco isso tanto para nós, pesquisadores, para a imprensa, demonstrar que essa questão ambiental, essa crise, né, essa crise climática, essa urgência climática, faz parte da nossa realidade e está ligado a processos econômicos e políticos também. Não tem um distanciamento científico. Não, isso aí é uma questão da natureza, não tem nada a ver com a realidade humana. Pelo contrário. Só para encerrar, para não me alongar tanto, outra questão que me chamou muita atenção é que o processo que vem depois do Katrina, né? Que foi a requalificação urbana, as questões ligadas à gentrificação, então de como o próprio Estado, né? No caso, os Estados Unidos, né? O governo americano utilizou o Katrina como uma forma de requalificar a produção urbana, né? Isso e tem uma passagem também que é muito dura, né? Das crianças falando, umas foram morar no Texas, acho que outra foi em Nova York, eu não lembro as cidades,
mas eles são refugiados e eles estavam sendo tratados como refugiados no próprio Estados Unidos. Então, isso eu acho que é uma questão muito importante para hoje, né? Não é para agora. Né? E só para indicar, tem um livro, né? Terminei de ler antes das férias, do Malcolm Ferdinand, que é Uma Ecologia Decolonial. E eu acho que isso é muito importante. É um livro que trata muito bem o que foi dito ali, né? De como ele trabalha uma ideia do. Né, a gente tem ele faz chamar essa era do colonialismo de planteitioceno, né? Fazendo uma questão com os tempos geológicos, de como esse colonialismo também modifica não só a nossa prática, essa divisão sobre raças, a exploração, mas também uma relação com o próprio meio ambiente. Esse meio ambiente passa a ser também, de certa maneira, alienado. A gente vai ver o meio ambiente como uma prática, né? Até a palavra meio ambiente, né? A ideia da natureza como uma prática acessória para a produção econômica e dos efeitos que isso vão causar nas diferentes sociedades, nas mudanças de padrões climáticos e, como sempre, determinados grupos, geralmente os não brancos, é o que vão sofrer primeiro. Esses corpos que vão ficar na linha de frente e vão ter uma grande dificuldade nesses momentos. Foi isso, queria falar um pouquinho sobre isso. Obrigado. Obrigada, Tadeu. Acho que é a Pamela, né? E depois o Sérgio. Acho que ninguém mais. Pode seguir pro Sérgio. Pode seguir. Pamela? É. Tá. A Kênia também está fazendo uma observação aqui, Sérgio, passar para você. A Kênia está fazendo uma observação dela aqui no chat. Ok, então, o que eu notei vai no mesmo sentido do que o Tadeu e o Wellington falaram, mas eu queria só completar o que o Tadeu falou. No outro documentário, que se chama Injustiça Climática, ele trata justamente dos aspectos que o Tadeu falou, que mostram duas coisas importantes. Em primeiro lugar, mostram que a questão ele chama de crooked, né? Porque é a crise em Chicago das mortes por causa do superaquecimento, que é o que a gente está vivendo hoje, basicamente, né? Uma coisa similar. O que é engraçado, né? Porque a gente teve lá nos Estados Unidos, em 95, em Chicago, essa crise de superaquecimento. Em 2005, Katrina. A gente está tendo os dois no mesmo ano aqui, tudo ao mesmo tempo agora. Esse aquecimento, superaquecimento aqui no centro, no sudeste, no centro-oeste, e o que aconteceu em Porto Alegre. Ao mesmo tempo, assim, então as coisas realmente estão acelerando. Essa é a primeira coisa. Mas de todo jeito, nesse documentário, duas coisas me chamaram a atenção. A primeira coisa é que eles fazem, a documentarista faz um mapa da cidade e mostra que não é uma crise de saúde, não é uma crise sanitária, não é uma crise, é uma crise do CEP, pelo zip code. Então ela mostra que quem morre é quem está nas periferias e são as populações socialmente debilitadas, assim, que tem velhinhos de pobres, a maioria negros e assim por diante, que são quem vive nesses ou em projects ou em áreas menos favorecidas da cidade. Então, que não é uma crise de saúde, não é uma crise sanitária, é uma crise social. Então, essa é a primeira coisa importante, que é justamente o que o Tadeu estava falando.
A segunda coisa que esse documentário faz é ressignificar o termo catástrofe. E daí ela começa a ir em reuniões que tratam justamente desse que a Adriane estava falando antes, da ideia de catástrofe, dessa infraestrutura necessária para combater as catástrofes. E ela pergunta uma coisa relativamente simples, assim, para todas as pessoas, fala, não seria melhor gastar esses bilhões que estão sendo gastos para prevenir as catástrofes com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social? E ninguém responde, né? Todo mundo fala, não dá para responder, isso não dá, não dá para fazer isso. Isso me chamou mais atenção ainda porque no domingo teve uma manifestação por causa da crise climática e das queimadas e tudo mais, e disso saiu um abaixo-assinado para que seja decretada a emergência e a catástrofe por causa da crise climática, etc. e tal. Eu assinei, evidentemente, mas o máximo que a gente consegue fazer para combater essa desigualdade é pedir para que se combatam as catástrofes, pedir para que seja dado, que se transforme em emergência para que se possa financiar o combate às catástrofes. E a gente não entra que nem no documentário da justiça climática, a gente não entra num ponto que quem está morrendo são as pessoas mais vulneráveis, socialmente mais vulneráveis. E isso me lembrou, assim como o Tadeu estava falando também, que é um projeto, né? E esse projeto eu me lembrei de um livro que começa justamente com o Katrina, que é um livro da Naomi Klein, A Doutrina do Choque. Que a primeira cena que ela narra é justamente o choque que as pessoas têm por causa do Katrina. E mostra que, por causa desse choque, o Estado e as políticas neoliberais conseguem passar o que eles querem. E no caso de New Orleans, foi a reforma da educação, que transforma, privatiza a educação e dá vouchers para as pessoas poderem acessar a educação. Tanto que no documentário mesmo, nesse Filhos do Katrina, tem uma hora que aparece, eu não consegui receber os vouchers e tal. Tem uma hora que aparece isso. Esses vouchers foi a boiada passando, como a gente ouviu, cansou de ouvir aqui. Então, me lembrou isso, eu queria só, essas foram coisas que me evocaram esses filmes que eu vi. Bom, Sérgio, colegas, eu tenho só algumas colocações para fazer a partir das falas de vocês, que foram fundamentais, foram super importantes. Assim, nós estamos aqui em um grupo de pessoas que são vinculadas a um programa de pós-graduação, sejam alunos ou professores. Em tese, nós somos pessoas ligadas à ciência. Não há preocupação nenhuma, tanto na nossa sociedade quanto na de outros países, em implementar soluções que são geradas dentro da academia para a melhoria da vida humana. Quando a gente fala nessa questão do Katrina, fala do Rio Grande do Sul, você, Sérgio, comentou a respeito da questão térmica que a gente tem vivido aqui no Brasil, que também teve em toda a parte mediterrânea da Europa agora, com pessoas morrendo de calor. Não se tem uma preocupação em implementar para a sociedade como um todo essas soluções. Essas soluções são vendidas para poucos. Quando você também, Sérgio, colocou a respeito da educação, dos vouchers e tudo mais, não há um interesse muito grande em se formar um senso crítico na sociedade para que ela efetivamente possa assumir o seu papel e ser uma estrada condutora de progresso para todos, de melhoria de vida. Não é esse o interesse que existe na sociedade ocidental, nem no oriental como um todo. Infelizmente, essa é a nossa realidade global.
É isso que eu percebo. Por trás de tudo isso, de toda a situação que se vive, de mudança climática, seja por ação do homem, que contribui muito para que qualquer fenômeno natural se torne mais intenso, não há nenhum interesse em se prevenir, e eu vou além. Como foi comentada a questão do próprio documentário, as reconstruções, elas não são generalizadas, elas são pontuais, onde se tem mais interesse. E aí, as regiões, os locais onde se tem menos interesse, em geral, são os locais onde moram as populações de menor poder aquisitivo e que passam por mais situações difíceis no seu cotidiano. Como foi o Wellington que colocou, da população negra que sofre muito com isso. Tanto sofreu com Katrina, quanto sofre aqui no Brasil. Como sofre no sul da Europa, como sofre em locais na Ásia, que tem passado também por essas situações. Tá? Então, a gente precisa também refletir a respeito do que é o nosso papel, já que hoje nós temos consciência de tudo isso, estamos envolvidos dentro de processos acadêmicos, o que a gente pode discutir, o que a gente pode apresentar e o que pode ser feito. Eu acho que nós temos senso crítico suficiente para isso, tá bom? Deixa eu passar a palavra para a Aretusa, que é a próxima depois de mim. Oi, boa noite. Eu vi também esse injustiça climática e os filhos de Katrina, parece que se conversam muito, né? As duas falas se conversam muito, e o que deixou claro é que nós, como sociedade, não aprendemos nada, porque tudo aquilo que aconteceu só mudou de endereço, mudou o formato, mas continua acontecendo no Brasil a cada tragédia climática, né? Vamos dizer assim, que acontece. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, que é uma coisa que acontece ainda hoje com cada vez mais força, é uma citação que foi no Injustiça Climática, em que o prefeito, em um determinado momento, quando ele começa a ser criticado, ele acusa as vítimas. Então, existe muito isso aqui também. Né? Então, nós temos a situação, por exemplo, falando do meu trabalho, eu trabalho em escolas que são em áreas de muita vulnerabilidade social. Épocas de chuva, alaga tudo. Então, o que a gente ouve na fala da política, das pessoas, é que as pessoas não sabem, não são educadas, elas jogam lixo no chão, culpam as pessoas. Só que quando a gente convive com essas comunidades, a gente entende que nem a coleta seletiva de lixo essas pessoas têm. Então, existem muitas outras coisas por trás que nós deixamos passar também, né? E muito interessante o que a Adriane falou, porque nós precisamos não só falar sobre o assunto, mas pensar o que é possível fazer também, né? Eu penso que a gente precisa pensar em soluções, ainda que esteja muito longe do nosso alcance, né? E pensar no que tem por trás de tudo isso, como os colegas colocaram, que foi muito pertinente o que todos eles colocaram. Aí é só isso. Eu estou na dúvida se sou eu ou a Rai agora, ou o Kleber. Ah, não, acho que o Kleber tinha. Kleider, perdão, Kleider. Você tinha levantado a mão também, não tinha? Sua mão não está mais. Tinha, mas tudo bem. Eu não vou falar não. Não vai Obrigado. mesmo? Tem certeza? Senão, não quer falar alguma coisa, Kleider? Então, Não? na verdade, eu ia falar duas coisinhas, se tentar ser breve. A primeira é lembrar de casos que não são tragédias, vamos dizer assim, climáticas, mas que são tragédias ambientais, e que eu não chamaria de tragédia, como eu escrevi, são crimes, porque todos sabem os efeitos lá atrás e o que não foi feito e as omissões. São crimes omissivos próprios de governos e empresas privadas. Lembrar também das populações indígenas, especialmente lembrar o caso de Brumadinho, que os Pataxós e outros mundurucus foram acabar morando em BH, num parque, se não me engano, da cultura japonesa. São os mais largados, foram os mais afetados, são sempre mais esquecidos, dentro dessa lógica que o Ayrton falou, de política de extermínio mesmo, né? Que as terras vão acabar. Então, assim, e a outra coisa, acho que tudo isso é uma coisa
que vai além de tecnologia e efeito climático, que são como a gente compartilha os saberes das relações com os elementos naturais para não temê-los. Hoje a gente tem medo, as crianças têm medo. O que mais me impactou no filme foi a questão das crianças. Eu tenho filhas, 3 filhas de adolescência e pequenas, foi o impacto nos meninos, nas meninas, nas crianças, e o medo. Hoje, quando chove aqui em São Paulo, minha filha de 5 anos já fica meio... Fico com muito medo. Até o dia que eu tive que explicar, olha, esse é o trovão, a gente conversa, a gente entende. E eu acho que essa educação, o capitalismo conseguiu quase vencer, extirpar esse ensino para as crianças, para as pessoas, que a gente não deve temer a natureza, deve respeitá-la. E tudo isso é um desequilíbrio que a gente criou, que o ser humano criou, e esse desequilíbrio perdeu essa conexão com esses elementos. A gente passou a temer os nossos ancestrais, né? E aí entra na lógica da punição capitalista dos deuses que punem. Era sobre isso que eu queria falar. Obrigado. Obrigada. Bom, eu agora fiquei, é que tinha ficado na dúvida se ao olhar, eu lembro que estava eu e o Rai, né? É Rai ou Rai aqui, que eu não estou vendo se tem um acento, se quem é primeiro. Posso falar primeiro, depois passo para você? Cadê? Tudo bem. Então, só vou fazer. Queria também falar sobre esse documentário, né, seja pela forma, acho que o Sérgio depois, né, ao falar ali com a Bruna, que apresentou a preocupação com o formato do trabalho final, então como é que ia fazer, se poderia, né, ali ser mais livre no sentido de escolha, né, e trouxe como é que o documentário vai trazer a partir de uma experiência, de uma história de vida, né, que é desse cara que vai não só pegar os testemunhos de outros, mas vai apresentar também a sua experiência com relação ao Katrina, né, e a forma, a gente vê o que era aquela comunidade, o que era viver em família naquela comunidade, e o que é que se tornou posteriormente, né? Eu acho que o documentário ele é muito interessante porque ele está discutindo, né, ali essa questão que é uma questão que não deixa de ser de herança. O que é que o Katrina deixa para um determinado grupo e o que é que, né, é registrado aí por esse documentário, o que é que ele apresenta para nós. Primeiro, eu gostei muito porque eu acho que ele traz algumas questões que nem sempre são observadas quando a gente pensa em políticas públicas, a relação intrínseca que há entre, né, o morar e a construção de subjetividade, né, o quanto a casa vai para além de uma casa, o quanto, né, ali um bairro vai além de um território, né, que é a construção ali de vínculos, o que é, né, a construção de laços afetivos, né, e o documentário está falando isso e mais, está apresentando para nós, acho que foi explicitado aqui para todo mundo, o que vai acontecer com a população negra, ali. As crianças todas separadas dos pais, né, as famílias todas separadas, né, ok, você precisa ter, né, ali um plano, precisa salvar as pessoas, mas de qualquer forma, é quase uma espécie de despreocupação ali com o que é que será dessas pessoas posteriormente, né, você tira daquele lugar e a gente vai vendo, né, eu acho que as tomadas primeiras, a escolha das cenas primeiras daquelas crianças sendo resgatadas, né, até por uma lógica sendo resgatadas primeiro, mas mais que um gesto humanitário, depois a gente vai ver o que é que vai representar isso, quer dizer, para quem vai para um lugar, quem vai para outro, né, ali, e como houve uma separação. E depois, quem é que consegue voltar primeiro, quem é que, né, não consegue, e quem é que volta e depois diz, não era o nosso bairro, vi uma casa com umas casas completamente esquisitas, né? Não era mais a gente, né? Não éramos mais nós, eram aí bairros de pessoas brancas, né? E segundo, aquilo voltar e voltar para a morte, né? Voltar para aquela casa e não ter a dimensão do que representava. É bonita a história da menina que vai falar do seu quarto, né, que ela imaginou que iam voltar com as coisas, ela pensou que ia voltar com um monte de coisa. Então, a casa dela ia voltar e, de repente, ela viu que a casa dela virou um saco e, acima de qualquer coisa, um saco de lixo. Né? Um saco de lixo
que também simbolicamente parecia representar aquilo que era aquela população, quer dizer, lixo, né? Aqueles entulhos como um todo, para quem você não precisa ter uma preocupação. Então, eu acho bonito, porque assim, é uma memória pessoal, mas ela é coletiva, porque eu acho que seja a forma ficcional, seja a forma documental, né, ali, quando ela registra uma dimensão que é uma dimensão da vida, né, uma dimensão trágica nesse caso, ela vai para além, né, daquele próprio lugar. Quer dizer, ela está falando daquela vida daquele menino, mas ela está falando de muitas. Ao lembrar, né, ao fazer um paralelo com o Rio Grande do Sul, né, a Adriane está fazendo um paralelo porque o documentário permite isso, que a gente lembre de muitas outras catástrofes e quem é que sofre com essas catástrofes, né? Agora, aí o Kleider trouxe para nós, ali o que representou Mariana, tá? O que representa Brumadinho. Eu, quando vi o documentário, eu lembrei de uma banca que eu participei sobre Belo Monte, né? E que era uma banca que ela trabalhava ali, o que foi a destruição feita pela barragem lá, né? E, de alguma forma, ao mudar as pessoas para lugares mais distintos, como muitas, né, passaram a sofrer com depressão, um monte de coisa, porque ela não encontrava mais as pessoas que a gente vê ali no relato, ela não encontrava mais, as pessoas não se encontravam mais, não era mais o mesmo lugar, a casa, é óbvio, estava lá, recomposta, mas não era a casa que ela sempre teve, né? Então, nesse sentido, eu gosto muito dessa dimensão que o documentário traz, e acho que eu chamo atenção para isso, porque, né, seja menor ou maior, né, essa dimensão universal, eu acho que é muito importante para qualquer forma, né, artística aí, né? Estou caracterizando como forma artística porque tem uma escolha estética, tem uma escolha para como ele vai narrando, tem, né, o momento primeiro, como ele retoma, né, ali a memória, aquela memória familiar, uma forma de animação, que é uma determinada tia, o arroz da tia, os cheiros. E isso também, né, se torna interessante como os cheiros depois, né, como ele volta, aquele cheiro de morte, aquele cheiro de podridão, aqueles homens tendo que usar máscara. Então, aquela história familiar, né, e as histórias familiares parecem se perder. Mas, ao mesmo tempo, é isso, né? Quais são as histórias familiares que se perdem? Né? Porque parece que a gente tem sempre aí ou se parece que existem, né, classes que ali sempre sofrem mais. Eu lembrei um pouco de um conceito que está num texto do Rafael Vilas Boas sobre o cabra marcado para morrer, né, ali. Ele faz uma espécie de crítica à filmografia do início dos anos 80, ali, sobre como é que essa filmografia acabava por trazer, né, aqueles que efetivamente sofreram com a ditadura militar e acabavam por dar um protagonismo para aqueles que estavam também envolvidos com o movimento de redemocratização, né, assim, não só porque sofreram, né, no período da ditadura militar, mas também porque, de alguma forma, tinha uma posição política que lhes permitia, né, e mais do que uma posição política, uma condição social que lhes permitia, né, inclusive, estar naquele momento da redemocratização. E ele vai dizer que o Cabra Marcado para Morrer, né, ali, é um documentário interessante, porque ele acaba por dar, né, a possibilidade de a gente perceber quais foram as pessoas massacradas pelo regime militar, como é que o movimento camponês foi completamente desestruturado, e que essas pessoas, inclusive, não tinham como continuar lutando ou sequer participar desse momento. Então, ele vai dizer como é que, né, o documentário parece se contrapor ali, né, a uma espécie, não é bem isso que ele fala, né, mas a gente pode inferir, mas uma espécie de indignação que houve por torturarem aí, né, os filhos da classe média, né, branca, e quase uma naturalização para aqueles que ele vai chamar de classes torturáveis, quer dizer, aqueles em que a gente parece
ou existem pessoas como se a gente parecesse naturalizar o que se passa. Vejam, né, como é que o documentário permite a gente fazer diferentes relações, né, inclusive com outros que não têm necessariamente uma ligação, mas está trazendo uma dimensão trágica, né, da vida, porque é isso, eu lembrei desse conceito do Vilas-Boas, porque parece que é isso, né? Existem aquelas classes ali que são as torturadas, existem aquelas classes, né, ali em que você exclui, e como os documentários são importantes para a gente relembrar, acho que mais do que relembrar, ele tem essa dimensão mnemônica, né? Ali todo documentário tem, mas esse sentido de crítica mesmo, de denúncia, né? Olha o que foi o Katrina. Porque quando a gente vê relatado pela televisão, que ele também traz, então você vê triste, a água subindo, etc e tal, né? E depois a própria televisão vai mudar de tema, e tudo muda de tema, e a gente também muda de tema. E você não consegue, né, saber o que é ser levado depois para um abrigo, né? O que é ser levado para... O que é ser jogado ali, como ele fala, né, para um hotel e depois não dá mais para ficar naquele lugar, você não tem mais dinheiro para pagar, o que é ser jogado num trailer, que era o mais barato, então que foi utilizado para aquela toda a população e e teve um efeito super nefasto naquela moça que adquiriu um câncer posteriormente em função de ter vivido lá, né? Então, nesse sentido, eu gostei porque o que ele está trazendo para a gente, né, ali é o que foi essa herança do Katrina e que a gente não consegue perceber porque a mídia não dá conta de passar para nós. E nisso, por isso que eu gosto muito dos documentários, né? A Débora sabe disso, a Débora é uma grande documentarista, gente. Grande não, por favor. Uma documentarista, né? Que gosta do documentário, forma de expressão. Mas eu acho que por isso que os documentários, né, ali, né, sejam pequenos, né, ou grandes, né, eles, né, permitem a gente ter uma outra relação com a realidade, né? Então, bom, era isso, falei bastante também, né? Agora acho que era a Bruna, né, Bruna, depois de... Não, tinha o Rai. O Rai tá aqui, Falei certo seu nome? Fala para mim. É Rai mesmo, né, o Rai? É, Rai. Eu sou uma menina. Uma menina, que bonitinho, que eu estou vendo aqui um negocinho que eu não consigo ver. Eu não posso ligar minha câmera, senão minha internet cai aqui no CRUSP. Entendi, captei. Então tá bom. Eu assisti o filme Os Filhos de Katrina, acho que todo mundo assistiu esse, porque é o primeiro da lista, né? A gente meio que... E eu me lembrei muito de Altamira. Nossa, me lembrei, me deu um desespero, porque para mim ainda é muito vivo o que aconteceu lá em Katrina e depois uma série de coisas. Mas, enfim, já foi falado bastante dos aspectos, né, dos humanos, como que os humanos se sentem, como que aconteceu tudo. Mas eu fico pensando assim, nessas palavras que a gente usa de como é que é catástrofe, mudanças climáticas. Eu acho assim que essas palavras elas podem caber em algum lugar, mas eu acho que no nosso caso do Brasil elas perdem o sentido, porque eu acho que a nossa situação no Brasil é mais de crime ambiental do que realmente mudanças climáticas. Porque eu fico observando que e me dá um desespero da ineficiência do governo, seja ele quem for, diante de tudo isso, né? E depois também como eu vou vendo a economia, né, que se gera, né, os capitais que vão se acumulando em cima dessas condições que às vezes eu acho que elas são planejadas e executadas, né? A gente passa por uma grande seca na região amazônica, tem colegas minhas lá, né? Tem indígenas lá que eles estão em uma situação
eu nem sei como dizer, porque não tem rio, não tem, as árvores estão sendo queimadas, os rios secaram, e a população que só se locomovia pelo rio, então, estão lá, estão jogadas, assim, toda vez que ela fala, e as pessoas não conseguem nem respirar, né? Me dá um desespero diante disso. E aí eu fico pensando assim que se no caso do Mato, não é Mato Grosso, Rio Grande do Sul, até onde aquilo foi um desastre, porque teve tanta negligência antes de que aquilo tudo acontecesse, que tinha estudos, tinha dinheiro que não foi gasto, tinha uma série de coisas a ser feita para que, se acontecesse, não chegasse à dimensão que chegou. E uma coisa assim que me deixa mais aflita ainda é que quando a gente se refere a esses processos que estão acontecendo, nós falamos muito da nossa família, né, a família dos humanos, mas e a gente esquece que toda vez que se destrói, que se queima ou que se seca um rio, várias famílias de árvores, de animais, de peixes, né, porque são todos seres vivos, eles também são destruídos, né? Eles também têm um ecossistema ali, eles também têm uma vida, e eles não têm voz para falar. Então, e eu vejo que cada vez mais são tratados como algo a ser desprezado e a ser acabado, porque tem sempre aquela referência de que quanto mais natural um país, quanto mais árvores, quanto mais não sei o que, é sinônimo de pobreza, né? Você tem que botar o verde abaixo, né? Tirar as comunidades tradicionais para que em cima disso se construa a capital. Então, a gente vai ver o que vai acontecer, né? Lá na Amazônia tem, eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma empresa que capta a água das nuvens, né? Dos rios voadores e vende na Europa. E aí eu fica perguntando assim, mas por que não está chovendo? Como vai chover? Não tem como chover. Se a cadeia do processo natural, ela é interrompida em algum momento. Mas, diante de tudo isso, eu tenho certeza de uma coisa, a gente vai sucumbir, porque nós não somos fortes diante a tanta mudança, mas a natureza em si, o meio ambiente, ele vai se refazer e ele vai cada vez mais ficar mais forte e vai se adaptando, e nós vamos passar. Nós vamos passar e possivelmente os nossos descendentes não terão mais a qualidade de vida que nós tivemos até há pouco tempo. Me dá uma aflição essas coisas. Era isso. Bom, eu vou passar para a Bruna, porque depois o Eduardo, que eu só apontou aqui para a gente, daqui a pouco a gente vai acabando, então, só para... Bruna. Gente, boa noite. Eu assisti o Injustiças Climáticas, eu acho que vários colegas fizeram apontamentos super importantes. Fiquei com algumas sensações que eu quero compartilhar, na verdade. A primeira é que eu acho que a gente não tem mais o direito de se colocar num lugar de ingenuidade quando a gente fala sobre esses temas, né? Então, assim, eu acho ingênuo a gente ter que esperar acontecer para poder dizer, estamos preparados. Eu acho que é um pouco ingênuo a gente achar que, porque o ambiente é propício, então as coisas podem ser justificadas. Eu digo no sentido de que a gente tem uma inteligência, uma ciência, uma sociedade forte o suficiente para começar a compreender e agir. Então, eu não acho que precisa vir uma grande chuva alagar uma cidade para a gente poder se preparar para isso, ou a queimada ser a maior queimada histórica para a gente poder se preparar para isso. Ou, entendem? Eu sinto que, na verdade, várias dessas questões que estão acontecendo, elas já estão sendo conversadas, anunciadas, colocadas. E aí eu coloco isso porque a gente está num lugar privilegiado de pensamento e que a gente realmente precisa entender a responsabilidade que a gente tem enquanto pessoas que estão colocando o tempo de vida para pensar. Acho que esse era um ponto que eu queria compartilhar com vocês. E o segundo ponto
principal que eu acho que puxa esse primeiro é como a gente sai do discurso para entender a lógica que a gente enxerga a realidade. O que eu quero dizer com isso? É óbvio que vendo esses dois filmes, vendo tudo que tem acontecido no mundo ultimamente, bate um grande desânimo e uma grande crise mesmo de você entender que essa lógica capitalista ela é muito poderosa, né? Eu acho que isso é um dado, assim, é um ponto. Mas a minha pergunta também que eu faço para mim mesma é como que a minha vida e a minha energia gasta aqui na Terra, ela de fato consegue se desdobrar em uma ação real, consciente e mínima. Por que eu digo mínima? Porque a gente pensa a sociedade num país de milhões de pessoas. Quando sociedade tem um lugar muito anterior, que é você estar num grupo onde as pessoas elas se sentem responsáveis umas pelas outras. E você só faz isso num grupo até certo limite, porque daqui a pouco, quando fica muito grande, as pessoas perdem essa sensação de responsabilidade e cuidado umas pelas outras. Então, eu pergunto isso para vocês, perguntando para mim, né? Como é que a gente consegue questionar a nossa própria lupa social, sabe? Porque se a gente está falando que todos esses crimes contra minorias sociais, que não são minorias, né? Porque as minorias são as pessoas ricas, que têm muita grana, mas como todos esses crimes que impactam as maiorias sociais, que têm menos direitos de bem-estar, como que isso pode ser permitido perante uma consciência e um revistar nossa lupa social? Eu digo isso por quê? Porque a gente abraçou essa lógica da mercadoria, né? Porque a gente também, por mais consciente que a gente seja, a gente transforma tudo em mercadoria. E aí tem uma frase rapidinha desse livro aqui, que é muito simples, mas é muito bonito, que é do Nego Bispo, que é A Terra Dá, a Terra Quer, que ele fala assim: na cidade grande, só tem valor o que vira mercadoria. Lá não se contam histórias, apenas se escreve. E escrever histórias é uma profissão. Nós contamos histórias sem cobrar nada de ninguém. O fazemos para fortalecer a nossa trajetória. E não contamos apenas as histórias dos seres humanos. Contamos também histórias dos bichos, macacos, onças e passarinhos. E aí eu estou só trazendo isso porque a gente está aqui num grupo onde o nosso trabalho vai ser uma contação de história de alguma coisa que a gente acredita. E aí, pensando assim, que o meu projeto fala de como a gente constrói e entende o narrador de hoje em dia, eu me questiono. Se eu me entendo como narradora, quer dizer que eu preciso refletir e entender a história da minha vida. E a história da minha vida é a história do ambiente que eu estou inserida e a responsabilidade de pensar criticamente sobre isso. É mais, gente, para sair um pouco desse lugar, temos que agir, temos que agir. Então, assim, de acordo com os nossos projetos, o que eles de fato viram na sociedade de pessoas que se responsabilizam pela gente, que a gente se responsabiliza, em diálogos de crescimento e de sonhar, né? Como a gente faz a nossa geração futura, como o Cleider falou, como que as nossas crianças, os nossos filhos que não estão na nossa barriga, mas são da nossa comunidade, também por isso são os meus filhos, eles não deixem de sonhar pelo medo. Eu acho que aí é uma coisa de postura de saber, Bruna, você transforma as pessoas em mercadoria, você transforma os velhos em utilidade e não utilidade, você transforma isso, né? E aí a gente revisita esse lugar que parece pequeno, mas que vai deixar um legado, né? Não estou dizendo que é certo e errado, que é uma verdade, é só porque assim, os filmes eles são muito poderosos e eu fiquei nesse questionamento de como o nosso projeto dentro de um programa que fala sobre diversidade pode ser menos, talvez, a gente só repetir o pensamento dos outros e entender como a nossa história é única quanto narradores, e a gente tem que ter responsabilidade sobre isso. E aí, professora, eu amo documentário, só para dizer que, assim, nenhum problema com documentário, acho poderosíssimo, era só para entender e poderia vir outras sugestões, tá bom? Obrigada, não, eu entendi, Bruna, era só para dialogar mesmo, entendi o que você falou. Aliás, eu ia até falar, essa sua frase, você citou aí, né, o Nego Bispo, praticamente é isso, a gente precisa, né, narrar de novo, trouxe, né, e os documentários narram, né, por isso aquela primeira pessoa. Não, eu compreendi completamente o que você estava discutindo mesmo, olha, eu tenho que ficar, eu entendi assim sua pergunta, no formato mais tradicional do documentário, ou eu posso recriar, ou eu posso trazer outras propostas dentro dessa lógica documental.
Ai, mas foi bom, gostei do seu comentário. Passar para o Eduardo. Boa noite. Não, minha fala é breve, é só para retomar um pouquinho que os colegas falaram lá no começo do filme. Assim, são vários pontos que chamam a atenção, mas uma das coisas que me chamou muito a atenção, a pergunta que eu fiz é perceptível quem fica e quem sai, né? Assim, mesmo dentro da ideia da população que habita aquela região, é muito claro que a sociedade de classe está posta ali, né? Então, aqueles que têm condição de sair, quem são as pessoas que saem, quem são as pessoas que ficam, né? E o tipo de violência que, apesar da gente estar vendo a violência, ela se representa ali de maneira diversa, né? Simbólica, física, climática, etc. Mas como que ela vai ser diferente, né? Para determinados grupos sociais, que é o que os colegas tinham colocado, e é muito interessante que para alguns grupos ela se perpetua de tal forma que aí eu retomo a fala do Kleiber na aula passada, que ele falava do sonho, né, de como o indígena sonha. E é isso mesmo, que roubou o sonho das crianças, né? Elas são as vítimas ali, e o sonho delas, na verdade, é um sonho atrelado a essa ideia de violência. Porque eu lembro muito de uma fala assim: o sonho dele é ser gangster, o sonho dele é ser qualquer outra coisa. Ou seja, ele vai buscar uma forma de se identificar com aquilo que ele está convivendo, que é a violência. Então a violência passa a ter sentido para ele e ele não sonha com mais nada. As possibilidades do sonhar são colocadas ali. Então, o efeito, né, do furacão, enfim, né, nessa sociedade de classe que diferencia mesmo dentro de um grupo étnico aqueles que podem, quem narra a história fala de um lugar e está contando a história de outras pessoas que estão falando de um outro lugar, que não conseguiram sair pelos mais diversos motivos que estão acontecendo. Então, era só isso, assim, só para permear como que essa destruição dos sonhos acaba. E aí a violência é consequência, o ganguismo é consequência, enfim, e fazendo a correlação com o que o Wellington falou lá no começo, justamente é a periferia, né? Então aqueles que têm um pouquinho de condição ficam em condições diferentes e aí a gente vai reproduzindo, né? Que agora que a Bruna falou, essa ideia de uma sociedade de classes. Alguns têm, outros não têm, e aí e aí, né? O que nós podemos fazer? Qual é a ação efetiva que nós podemos ter para agir no mundo, né? Ter uma praxis de fato e entender como é que a gente pode transformar, nem que seja um pouquinho e mudar as coisas. Mas era só essa questão com essa coisa, mesmo dentro de um componente étnico, você vê uma questão de sociedade de classes muito posta, assim. Então, quem vai contar a história e quem ficou e por que que existe essa dicotomia ali. Era só isso, só, professor. Obrigado. Então, eu vou passar para a Débora para depois a gente encerrar, gente. Tá legal. Eu acho que todo mundo trouxe pontos importantes, o Sérgio Tadeu, o Sérgio Tomioka também. Acho que várias coisas que eles falaram eu também falaria. Mas como uma contribuição, o que fica é o seguinte: a potência do audiovisual, para ele recontar tudo aquilo, ele fala em primeira pessoa, e fundamentalmente lembrando do Walter Benjamin, que é a história que quando você consegue transformar uma vivência em experiência, você consegue narrar, você consegue se apropriar da sua história e resolver seguir em frente. Então, ele faz isso com uma maestria. Ele é professor de mídia, então ele também entra em contato quando ele está lá com os alunos dele. Então é potente, é bacana de ver. Ele ressente, né? Sente pela segunda vez, porque ele também esteve naquela pele, né? Quando jovem. E ele termina de uma maneira muito legal, que é reunindo os familiares eu acho que numa alegação de resiliência, que eles estavam precisando se reunir, sentir aquele pertencimento, aquela família, e eles estavam seguindo em frente. Então, eu acho que apesar do documentário contar uma história tristíssima, o que acontece, ele parte do todo e vai chegando na família, mas ele termina bem, seguindo em frente. Era isso. Gilson, Adriane, querem falar alguma coisa mais antes da gente fechar? Oi, Sandra, não tenho nada a colocar, eu acho que a discussão foi riquíssima, trouxe vários pontos de vista que acabam convergindo sempre, de uma certa forma, uma fala acaba complementando a outra, e isso mostra o quanto a gente consegue de senso crítico aqui dentro, isso é muito importante.
e agradecer a participação de todos, a oportunidade aí que o Gilson trouxe para a gente, dessa mostra de vídeos que está simplesmente fechou, coube como uma luva nessa disciplina e pôde promover esse crescimento de um grupo. É isso, muito obrigada. Olha, eu também concordo em gênero, número, grau, tudo muito legal. Estou muito feliz que a gente conseguiu fazer essa conversa. Acho que a gente vai, com as próximas sessões, ganhar um traquejo, porque temas vão voltar. Então, a gente também vai ser estimulado a retomar, como disse a Débora, ressentir e a retratar, né? E acho que a gente vai criando vocabulários aos poucos, temas. Também gostei dessa referência ao Benjamin, quer dizer, a relação entre narratividade e emancipação, ou seja, o exercício de uma busca de identidade a partir de uma relação criativa com o tempo e com o espaço, mesmo na tragédia, ou talvez principalmente na tragédia. E o capitalismo é uma tragédia. Então, Benjamin ele tá, de certa forma, atualizando uma discussão sobre a própria história das formas literárias, né? Ele está dentro desse movimento, dessa grande discussão europeia, mas principalmente alemã, em alguma boa parte austríaca, mas muito alemã, do final do século XIX, que está questionando exatamente a relação entre história e espiritualidade. Esse é um grande tema. Por isso que eu faço o gancho aqui com imanência e transcendência, que são duas formas de se referir à história, portanto, à memória e espiritualidade de formas completamente diferentes, antagônicas mesmo, contraditórias. E o Benjamin ele está mergulhadíssimo nisso. Ele vem de uma tradição de incorporar muita espiritualidade, não só, mas principalmente um misticismo e uma espécie de idealismo judaico, uma combinação ali de Marx com Bíblia, um negócio louquíssimo, né? Mas que remete a uma capacidade criativa com relação à história e ao papel da narrativa na liberdade, na conquista da liberdade. Isso é extremamente judaico. A narrativa da liberdade, a narrativa da saída do Egito, é você olhar o seu passado como futuro. Curiosamente, na semana passada, eu fui à sinagoga, uma sinagoga, aliás, muito interessante, que tem aqui em São Paulo, e na hora da prédica, né, o rabino resolveu citar quem? Walter Benjamin. Eu fiquei, pô, nossa, eu nunca tinha vindo, agora eu venho aqui no rabino usando o Walter. E o que ele falou do Walter Benjamin? Foi nossa, que eu nunca tinha pensado, olha que há tantos anos que a gente lê, discute e tal. Mas ele, como ele é rabino, ele foi exatamente nessa vertente mais teológica, cabalística, mística, e tem a famosa figura, o anjo do Kli, né? Que é essa figura que vai para frente, mas olhando para trás. Olha que coisa louca. O progresso está na capacidade de memorizar e de olhar para quem foi deixado de lado. Ou seja, nós temos um grande passado pela frente. O Benjamin, o que está dizendo é o seguinte: isso tem a ver com reparação, isso tem a ver com justamente não acreditar que as soluções são transcendentais, ou seja, estão além do tempo, do espaço, do sujeito, elas estão no plano da imanência, no plano das coisas tais como elas são, desde que a gente saiba ir para frente, olhando ao mesmo tempo para trás. Quer dizer, o progresso depende de uma tecnologia social da memória, é isso que o Benjamin está falando. Então, eu achei excelente essa conexão. Acho que todas as falas foram muito boas, mas como eu sou peculiarmente, assim, eu gosto de teoria, de filosofia, na hora que você jogou aí um Benjamin na roda, eu lembrei desse rabino, falando, olha, a grande lição do Benjamin, que ele tira da própria Bíblia, vamos dizer assim, né? Que é isso, quer dizer, você só tem liberdade se você tiver identidade, ou seja, uma capacidade, uma relação com o teu passado, a tua origem, a tua ancestralidade, seja ela qual for, budista, muçulmana, negra, branca, sem memória não existe tecnologia social. E o ciclo como um todo, ele mostra isso, quer dizer, o audiovisual trazendo memórias a contrapelo, né? Memórias no estilo benjaminiano. Não vou esquecer,
Mas não é porque eu quero ir para trás, é porque eu quero ir para frente. E eu só vou para frente se eu não esquecer. Acho que poderia ser em tecnologia social da memória, para mim é isso. Na visão benjaminiana, eu vou usar a tecnologia, o progresso, o avanço, mas eu não posso deixar de olhar para quem ficou no caminho das formas mais bárbaras. Esse avanço tecnológico ele tem um rastro de sangue, de morte, de destruição, de violências as mais variadas, que não é para varrer para baixo do tapete. Se varrer, o que acontece? Você volta para o passado em vez de ir para frente. Que é o risco que nós estamos vivendo hoje. Tem tudo a ver realmente com o nosso ciclo, com a nossa disciplina, e agradeço muito também as participações. Vamos lá, é isso, 10h12. Tempo, espaço, amanhã, né? Mas parabéns para todos nós. Obrigado. Gente, então, só para rememorar que, excepcionalmente, o Diogo, que é o nosso primeiro convidado, né, que vai falar sobre memória, vai ser na quinta, porque ele não conseguia na quarta, então é uma exceção, né, que eu tinha dito já no primeiro momento. A gente vai gravar, porque eu vi que a Bruna fez um ARD, não sei se a gente vai poder, mas eu tinha falado no início, a gente, de qualquer forma, continua gravando, porque eu sei que um dia depois, né, do que é a aula normalmente, para disponibilizar, tá? A professora Adriane mesmo já falou que é um dia que ela não consegue, não sei se o Gilson consegue, mas para que a gente pudesse, a fala dele importante para esse debate, a gente, né, colocou na disciplina, mesmo que ele não pudesse ter essa E disposição. tem o link no YouTube também, quer dizer, está aberto, está público. A gente vai deixar também uma memória das nossas conversas. Ah, é verdade, posso fazer o mesmo tipo de transmissão, é verdade, Gilson, tem razão. Está no chat, já botei o link do YouTube, está rolando ao vivo. Tá, perfeito. Obrigada, eu gravo. Gente, até, obrigada, viu? Obrigada Boa mesmo. noite, gente. Tá, Boa noite, valeu. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Tá.